Sociedade Esportiva Palmeiras, grande papão de títulos do futebol brasileiro, é o tema de hoje. Mas nós não escolhemos um Palmeiras que foi campeão brasileiro ou que foi campeão da Libertadores. Nós vamos falar de um Palmeiras que não ganhou títulos, mas encantou o Brasil. O tema de hoje é o Palmeiras de Tele Santana, em 1979, com um brilhante futebol, coroado com um histórico 4-1 sobre o Flamengo no Maracanã. Esse é o tema de hoje, o Palmeiras de Tele. Vem com a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Idelber Avelar e este é um episódio do Meio de Campo, Futebol e Sua História. Eu estou aqui com o Diego Ambrosini, companheiro de podcast, e hoje vamos falar de um clube muito especial, um jogo muito especial e um técnico muito especial. Não é isso, Diego? Manda bala. Opa, alô, alô, bom dia, boa tarde, boa noite, beleza, Idelber? Pois é, então hoje a gente vai explorar esse jogaço que foi Palmeiras 4, Flamengo 1 no Maracanã, e vamos falar do Tele, porque esse jogo acabou selando a chegada da trajetória do Tele na seleção brasileira, né? Foi o que cacifou o Tele para assumir a seleção, né? E também, ao mesmo tempo, também derrubou o Cláudio Coutinho da seleção, que o Cláudio Coutinho ainda era técnico da seleção e era técnico do Flamengo, né? Então, antes de falar do jogo, vou falar rapidinho do Tele. O Tele, na década de 70, foi uma década muito vitoriosa. Ele começa como técnico, a carreira dele como técnico em 69, ainda no Fluminense, né? O clube onde ele jogou quase toda a sua carreira de atleta, e foi campeão carioca em 69. Depois, em 70, ele já passa para o Galo, campeão mineiro, e depois, eventualmente, consegue ser campeão brasileiro em 71, né? Fica um tempo no Galo, tem passagens rápidas por São Paulo e Botafogo, não muito vitoriosas, mas depois chega no Grêmio e tem um título importantíssimo na história do Grêmio, que é o Gaúcho de 1977, um título que quebra ali uma hegemonia longa do Inter, né? Então, um título até hoje lembrado, muito lembrado pelos tricolores gaúchos. E dali, depois do Grêmio, então, ele chega no Palmeiras em 1979. E aqui a gente vai ver, agora vamos acompanhar o Tele nesse ano. Ele fica um ano apenas no Palmeiras, né? O ano de 79 inteiro, ele chega em fevereiro de 79 e vai acabar saindo no final de janeiro de 80 do Palmeiras para a seleção, né? Mas foi um ano que ele joga um futebol que encanta o Brasil, mas que acaba não vencendo nenhum título, né, Idelber, não é isso? É isso, Diego. Sobre os títulos do Tele na década de 70, deixa eu só acrescentar que o Tele estabelece uma reputação de ganhar títulos estaduais muito históricos. E Sim. aí, nessa perspectiva que a gente adota aqui de não ficar olhando o passado apenas com os olhos do presente, para dizer que o campeonato estadual, por exemplo, não vale nada, o campeonato mineiro de 1970 é histórico, importantíssimo para o Galo, porque o Mineirão havia sido inaugurado em 1965 e o Cruzeiro era pentacampeão mineiro. Uhum. Não existia no futebol profissional de Minas Gerais nenhum time hexacampeão. O Galo se orgulhava muito de ser o maior vencedor do Campeonato Mineiro, se orgulha disso até hoje, e o campeonato de 70 era uma questão de honra, e o Tele ganha aquele campeonato com um time de operários. O time do Galo, que é campeão mineiro de 70 e brasileiro de 71, é conhecido como um time sem craques, né? Com Uhum. jogadores muito disciplinados, muito inteligentes, muito aplicados taticamente. Humberto Ramos no meio-campo, o meio-campista que depois iria para Ponte Preta, Vanderlei, né? O Uhum. Vanderlei no meio de campo, o Dadá no comando do ataque. Sim, E depois ele faz a mesma coisa no Grêmio, no né? Grêmio. Interrompe Então uma sequência do Inter, leva um time de garotos ao título gaúcho, os garotos acompanhados do Tarcísio, que é o jogador histórico do Grêmio,
E ele ganha esse campeonato de 77. E chega no Palmeiras, como você apontava, em fevereiro de 1979. Quer dizer, resumindo, ele tinha sido campeão mineiro, gaúcho e carioca, os 3 grandes centros, né, mas ainda não tinha sido campeão paulista, só acabaria sendo na década de 90 já com o São Paulo, muito depois, né. Isso. O Telê dura, então, como você disse, 1 ano exatamente. Ele chega ali por volta de Uhum, 6, 8 de fevereiro de 79 e sai no finalzinho de janeiro, comecinho de fevereiro de 80, né. uhum, O Telê disputa com o Palmeiras 4 competições. A continuação do Campeonato Paulista de 78, que, como era comum naquela época, continuou nos primeiros meses de 79, até maio, junho, por aí, estava se jogando o Campeonato Paulista de 78. Ele disputa a Libertadores com o Palmeiras, a Libertadores de 79, da qual o Palmeiras participa como vice-campeão brasileiro de 78. Ele disputa o Campeonato Paulista de 79 inteiro, até ser eliminado na semifinal, e disputa o Campeonato Brasileiro de 79 com o Palmeiras, que é um campeonato em que o Palmeiras tem uma participação muito boa, mas muito curta, porque ele entra sim, lá na terceira fase, ele entra uhum, já no final do campeonato e passa pelo grupo da terceira fase e só vai cair na semifinal contra o Internacional, em um jogo uhum, também histórico, né, que ele perde por uhum, 3-2 no Morumbi. Esse jogo foi no Morumbi, com uma partidaça do Falcão, é uma das partidas históricas do Falcão. E o campeonato de 79, o Campeonato Paulista de 79, que se inicia no segundo semestre, continua até o primeiro semestre de 1980. O Palmeiras é avassalador nesse campeonato, mas é eliminado de novo na semifinal. A gente escolheu esse time porque é um time pouco conhecido do Palmeiras, uhum. é um time pouco badalado. Ele não deixou grandes títulos, mas ele deixou um legado histórico tremendo, né? Culminando nesse jogo. Esse Sim, jogo é a grande vitrine do Palmeiras de Telê, porque do outro lado estava o Flamengo. que era um timaço, né. Era um timaço, né? Uhum, Estavam em campo pelo Flamengo naquele jogo o Zico, o Adílio, o Paulo César Carpegiani, uhum. o Tita, o Cláudio Adão, o Toninho Baiano na lateral direita. Todos esses são jogadores com passagens pela seleção De brasileira, seleção, sim, né? Então sim, vamos recapitular um pouquinho a história muito brevemente do Palmeiras ali naquele nesse momento. ano. Foi um ano, como costuma acontecer no campeonato no Brasil, né, muito atarefado, né. O Palmeiras jogou 84 partidas ao longo do ano inteiro, das quais apenas 3 o Tele não comandou a equipe, né. Então, como você fala, como você já disse, ele entra em fevereiro, é meado no meio ali do campeonato de 78. O Palmeiras não vai bem, né, acaba sendo eliminado eh, na semifinal, né, pelo São Paulo, numa prorrogação que o Palmeiras precisava vencer, né, não, podia empatar, mas o São Paulo acaba fazendo um gol, com o Serginho Chulapa, no final da prorrogação, né, faltando 3 minutos para o fim do jogo, mas o Santos é campeão em 78, né. Isso. Aliás, essa partida ali, o Tele já tinha embalado o time, estava jogando muito Sim. bem. Estava Uhum. jogando muito bem. Eh, e o Jorge Mendonça perde um gol, assim, a gente vai mostrar essa imagem. O Jorge Mendonça Uhum. perde um gol de cobertura por cima do Valdir Pérez, a bola bate na trave. É um jogo em que o Palmeiras é melhor que o São Paulo, Sim, mas sim, leva o gol do Chulapa. do Chulapa aos 12 minutos do segundo tempo da prorrogação, ou seja, Uhum. 117 minutos de jogo, né. Exato. Antes de passar para a chegada do Tele, deixa eu contar rapidinho mesmo a história do Sim, Palmeiras antes da chegada do Tele. vamos O lá. Palmeiras é o campeão paulista de 76, e esse é o último título do Ademir da Guia com a equipe, né. O técnico naquela ocasião era o Dudu, que tinha se aposentado. O jogo do título é com o 15 de Piracicaba,
O Uhum. último jogo com o Palmeiras já campeão é com o Corinthians. O Palmeiras vence os 2 jogos. Em 77, o Dudu segue como técnico uma temporada, mas depois cai, entra o Jorge Vieira. Naquele Sim. momento ali de 77, vão chegando alguns reforços. Vem o Beto Fuscão, Sim. do Grêmio, né? Vem o Mário Soto, jogador chileno. Uhum. No segundo semestre de 77, já aí sob o Jorge Vieira, o Dudu havia caído durante uma excursão para a Espanha. O Jorge Vieira comanda o time de 77 para 78. O Palmeiras é o vice-campeão brasileiro de 78, perde para o Sim. Guarani. Ele embala no final do campeonato. Uhum. Nas quartas de final, ele elimina o Bahia, com uma Sim, vitória de sim. 2-1 em Salvador e um empate de 1-1 em São Paulo. Nas semifinais, o Palmeiras elimina o Internacional de Porto Alegre, com 2-0 Uhum. no Morumbi, depois o empate de 1-1 no Beira-Rio, e perde a final para o Guarani, em uma Sim. decisão em que o primeiro jogo termina 1-0 para o Guarani, condiciona muito o segundo jogo, mas nesse primeiro jogo tem uma jogada que os palmeirenses reclamam muito até hoje, porque é uma saída de bola do Leão, o Careca fica ali cercando Uhum. o Leão dá um empurrão no Careca, o Arnaldo César Coelho marca o pênalti, expulsa Sim. o Leão, e aí quem vai para o gol é o Escurinho. Escurinho Uhum. que a gente já tratou aqui no Pod, jogador Do Inter, né. do Inter, Uhum. né? Uhum. Então é um jogo atípico, né? Você está com um jogador de linha no gol, os Sim. palmeirenses reclamam muito disso. Esse ciclo aí, em que já está o Filippo Núñez, velho Sim. treinador do Palmeiras, da academia dos anos 60, cai o Filippo Núñez. Aliás, o Filippo Núñez não é exatamente que ele caiu, ele foi contratado mesmo para o finalzinho de Uhum. 78. E aí, em fevereiro, chega o Tele. Exato. Então, vamos lá falar um pouquinho do período do Tele Uhum. no Palmeiras, né? Eu me Podemos adiantei e falei do Paulista, né, mas a gente precisa falar da Libertadores, né, também. isso. A Libertadores ela começa logo depois da chegada do Tele. Os Uhum. jogos da Libertadores são em março e abril de 79. E o Palmeiras, como era comum, como era regra naquele Sim. momento, ele caiu em um grupo com o outro time brasileiro, que era o Uhum. Guarani, e com os 2 times de outro país, no caso era o Peru. Era o Uhum. Universitário e o Aliança Lima. O Sim. Palmeiras joga muito bem, já dá para ver ali uma mudança no time. Ele joga muito bem as partidas em Lima. Ele ganha os 2 Uhum. jogos em Lima. De goleada, né. Isso, ganha do Universitário, ganha do Aliança Lima. Aí ele volta e perde 2 partidas em casa. Uhum. Ele perdeu em casa tanto para o Guarani, como para o Universitário, no Palestra Itália. É, Ele chega na para o Guarani até que era um resultado mais ou menos normal, mas para o Universitário foi uma surpresa, né, uma zebra, né. Isso, foi uma zebra. Ele chega ainda na última rodada com chances, mas ele precisa Uhum. de vencer o Guarani por diferença de 3 gols. E o jogo Em era no Campinas, Beija-Flor da Princesa. né. Isso, em Campinas. Só classificava um por grupo, né. Classificava 1 por grupo. O jogo termina empatado em 1-1 e o Uhum. Palmeiras é eliminado da Libertadores de 79. Enquanto isso, o Tele está comandando a equipe em um longuíssimo Campeonato Paulista, Uhum. a temporada de 78. Sim. Entre maio e junho de 79, estamos jogando o terceiro turno do Paulistão de 1978. É importante dar uma paradinha aqui, só para sublinhar o absurdo dessas fórmulas dos Sim. campeonatos estaduais, É. né? Essa é uma das razões pelas quais o Tele não tem um título no Palmeiras. Uhum. No terceiro turno do Paulistão de 78, que se joga em 79, o Palmeiras é avassalador. Ele Uhum. ganha do Corinthians de 2-0, ele distribui goleadas, ganha do Santos de 5-1, ganha da Portuguesa de 5-1.
e vai para essa semifinal contra o São Paulo. Sim, sim, que eu já falei. E aí perde com o gol do Serginho. É. Né? Uhum. Vamos, antes de continuar, eu sei que você gosta das coisas organizadinhas, historicamente, Sim, sim. mas só para a galera não ficar perdida com os jogadores, Ah, vamos vamos sim, vamos falar dos jogadores. escalar o time base. Vamos escalar o Beleza, time base. é bom. Tem várias histórias de vários jogadores que entraram e saíram, mas vamos nos fixar só no time base com que o Tele trabalha o ano de 79. É basicamente o time que joga contra o Flamengo nessa Uhum, partida que a gente vai destacar. Gilmar uhum. no gol. Aqui, gente, obviamente, não é o Gilmar que jogou a Copa do Mundo pelo Brasil, 2 Copas do Mundo pelo Brasil, e também não é o Gilmar dos anos 90, né? Dos anos 80, 90. Esse é um Gilmar jovem, bom goleiro, jovem naquele momento, bom goleiro. Rosemiro na lateral direita, Uhum. Beto Fuscão e Polozzi a zaga, e o Pedrinho na lateral esquerda. Sobre essa defesa, é importante destacar que o Pedrinho chegou a uma Copa do Mundo com o próprio Tele. Em O Pedrinho 82, é né? o Pedrinho é o reserva do Júnior na Copa do Uhum. Mundo de 1982. O Polozzi teve uma carreira belíssima na Ponte Preta, era um grande zagueiro, eu me lembro muito bem dele. Forte, fez uma dupla sensacional com o Oscar. Oscar e Uhum. Polozzi, ali em 77, Oscar e Polozzi era uma melhor dupla de zaga do Brasil, na minha opinião. E o Polozzi foi reserva na seleção brasileira durante muito tempo. Ele foi reserva de um outro campineiro, que era o Amaral, do Guarani. Né? Sim. O meio-campo se manteve mais ou menos o mesmo durante o período do Tele, era Pires, Mococa e Jorge Mendonça. O Pires chegou a jogar com o Ademir da Guia, ele é o volante do Uhum. time campeão paulista de 76. O Mococa chega depois. E o Jorge Mendonça é o craque do time. É muito Sim. curioso, porque não é um jogador que a gente Chamaria de craque. olhe como um grandíssimo craque. Eu vi muito o Jorge Mendonça jogar. Uhum. Era um jogador inteligente, ele quebrava linhas com o passe dele. Não era um jogador de grandes arrancadas, por exemplo, tipo Zico. Uhum. Ele não tinha isso no repertório dele. Mas era um jogador com certa presença no meio campo, sabia distribuir a bola, sabia tocar, enfim. Um É, jogador ele inteligente. era carioca, né? Tinha começado no Bangu e depois tinha passado algumas temporadas no Náutico, né? E do Náutico que ele chega no Palmeiras. Então, Isso. e mesmo depois ele também não vai se destacar muito em grandes clubes, né? Vai ser um daqueles ciganos da bola, vai passar por vários lugares, né? E o Jorge Mendonça foi um pouco prejudicado também pelo fato de que a seleção brasileira de 78, Uhum. na qual ele entra jogando no lugar do Zico, né? São as duas Sim, alterações que o Coutinho faz no terceiro jogo da Copa de 78. Ele tira o Reinaldo verdade. e o Zico e coloca uma dupla de ataque mais trombadora, mais forte, mais pesada, Jorge Mendonça e Roberto Dinamite. Uhum. E o Dinamite faz o gol que classifica o Brasil contra a Áustria, mas não dá para dizer que tenha sido um grande sucesso a dupla Jorge Mendonça e Roberto Sim. Dinamite. Né? E, Uhum. particularmente, no jogo contra a Argentina, que é o jogo decisivo, que o Brasil empata 0-0 0 a e, 0. se tivesse ganhado, teria ido para a final. Como eu gosto sempre de lembrar aos brasileiros que choramingam por causa do Do jogo da 6 a Argentina, 0. do jogo da Argentina contra o Peru. E nesse jogo o Jorge Mendonça não joga nada. Nada, é Uhum. anulado pela defesa argentina, etc. Bom, e o ataque era Jorginho, César, que não é o César maluco, e Uhum. Baroninho. A O centroavante, Jorginho, é, só sobre o Jorginho, vai ser talvez o principal jogador do Palmeiras toda a década de 80, né? Mas ele tinha acabado de chegar esse ano, tava vindo do Marília, né? isso. Ele é parte de É, um grupo de 2 ou 3 reforços que o uhum, Palmeiras contrata junto ao Marília. O ataque exato. seria o ataque do Tele no Palmeiras tem os dois pontas Sim, fixos
eles são titulares o período todo. Jorginho na Uhum, direita, Baroninho na esquerda. O uhum. centroavante muda. Às vezes Sim. o César, às vezes o Carlos Alberto Seixas. Uhum. Que entra no jogo, né, Ele desse entra no jogo. jogo. Inclusive, ele entra nesse jogo contra o É, fazer Flamengo. um gol. Né? No campeonato paulista de 79, o Palmeiras é avassalador. É, e Ali que só uma coisa para sublinhar a loucura, né, o Campeonato Paulista de 78 ele termina, em meados de junho e 2 semanas depois começa o Campeonato Paulista de 79. é inacreditável. Quando você olha, é por isso que a gente tem também, claro que a gente valoriza os títulos, Uhum, mas é impossível reduzir tudo aos títulos. claro. Porque uma coisa que é muito dita sobre, por exemplo, o Galo dessa época, que o Galo acumulava pontos mais que todo mundo no Campeonato Brasileiro, mas chegava no jogo decisivo, alguma coisa acontecia. Uhum, uhum. O Palmeiras do Tele é mais ou menos isso. Sim. É, o Palmeiras do Campeonato Paulista de 79 já é o Palmeiras com a cara do Tele. Já é o Palmeiras com a cara do Tele. Uhum. É um Palmeiras que derrota adversários fortíssimos, com goleadas, joga um futebol. Vamos falar um pouquinho do futebol jogado, né? É um Uhum. Palmeiras com um futebol leve, de toque de bola, Sim. rápido, como o Tele gostava, com Uhum. pontas abertos, mas Uhum. não fixos. Sim. Ou seja, Jorginho entra pela direita, Uhum. cai para o meio, Baroninho pela esquerda, cai para o meio. O Baroninho, por exemplo, batia faltas. Né? Uhum. Então a gente vai ver, por exemplo, no segundo gol do, do Palmeiras no jogo contra o Flamengo, é o Baroninho que está batendo uma falta na ponta direita. Né? Sim. De pé trocado. E, e aí o Palmeiras passa por esse período muito, muito bom no Ganha os campeonato. 2 turnos, né, só Ganha que os não dois valia nada, turnos, é, mas não vale nada. não vale nada. Não vale nada. Só vale a classificação para o 3º turno. Ele só tem isso. Né? Uhum. Ele só ele ganha tanto o primeiro turno como o segundo turno do Campeonato Paulista de 79. Uhum. E isso significa apenas uma vaga no terceiro turno. Isso. E eram Né? 38 jogos, porque o campeonato tinha 20 times, então ida e volta 38, né. É a Série A de hoje em dia, mas só Exatamente. valia uma vaga do 3º turno, né. Exatamente. No campeonato de 79, com o terceiro turno rolando, o Uhum. Palmeiras estava voando em campo. Ele faz 5-1 no Santos, faz 5-1 na Portuguesa. Uhum. O jogo contra o Santos fica conhecido como o jogo da chuva, porque o Jorginho tem uma atuação magistral e Uhum. começa a chover durante o jogo, aí, enfim, ficou aí o mito, né? O Jorginho Fez fez chover. fez Aham. chover em campo. E em novembro de 79, a Federação Paulista marca uma rodada dupla no Morumbi. Palmeiras e Guarani, Corinthians e Ponte Preta. Antes de você contar essa parte, Del, pra dar um pouco do contexto, né, porque o Campeonato Paulista estava rolando no 2º semestre, mas o Campeonato Brasileiro também já estava rolando desde setembro, né. Só que os times paulistas não estavam participando. A CBD ainda nessa época é aquele campeonato de 94 times, Sim. né. A CBD tinha feito um acordo com as federações paulistas e carioca de que os times desses 2 estados eles só iam entrar na terceira fase, né. Na segunda fase, desculpa. E Palmeiras e Guarani, por terem sido campeão e vice-versa, né. Guarani e Palmeiras, campeão e vice do ano anterior, só ia entrar na terceira fase. Então, a segunda fase do Brasileiro, ela rola em novembro, justamente ao mesmo tempo em que está rolando, essa fase final do Paulista. Só que os times maiores paulistas, o Corinthians, o São Paulo, o Santos e a Portuguesa, com exceção de
Guarani e Palmeiras, eles boicotam o Brasileirão, porque eles queriam entrar na terceira fase, assim como os outros 2, e a CBD não permite. Então a CBD acaba eles não participam, e a CBD acaba colocando no Brasileirão os times paulistas que já tinham sido desclassificados Sim. da primeira fase, das primeira e segunda fase do Paulista. Então são os times mais fracos, né, e alguns deles acabam se classificando para a terceira fase, que a gente vai ver daqui a pouco, né. E então, durante isso está acontecendo, também o terceiro turno do Paulistão, onde vai acontecer essa situação que você vai contar agora, e da qual, já tem em vista que o Palmeiras vai precisar entrar no Brasileirão, enquanto que os outros times não vão precisar entrar no Brasileirão, né. Então o Exato. cálculo tá indo por aí, né. O O cálculo Palmeiras do é muito prejudicado nessa circunstância, porque ele está Uhum, jogando 2 campeonatos e os outros times exato. estão jogando um campeonato, né. Exatamente. O Vicente Mateus, claramente com o objetivo de adiar as semifinais, o Uhum. Vicente Mateus consegue na justiça uma suspensão dessa rodada dupla, a briga É. vai se arrastando na justiça, e Seria uma a rodada em que iam jogar, Palmeiras e Ponte, ou Palmeiras e Palmeiras e Guarani, Guarani. né, e Corinthians e Ponte no Morumbi, né. E Isso. o Matheus argumenta que a torcida é só do Corinthians, que ele não vai dividir a renda, entra na Isso. justiça comum, consegue uma liminar, mela tudo. Mas como se falou, o objetivo dele era evitar que a semifinal acontecesse logo em seguida, para não ter que pegar o Palmeiras embalado. Ele É, queria dar uma quebrada no ritmo do Palmeiras, né. e E conseguiu, né. e conseguiu, a semifinal só vai acontecer em janeiro, e o Corinthians vai eliminar o Palmeiras, vai acabar sendo campeão também desse campeonato. Exatamente, a semifinal do Campeonato Paulista de 79 se joga em janeiro de Uhum. 1980, né, esses são os últimos jogos do Tele Do Tele, sim. pelo Palmeiras. O primeiro jogo termina 1-1. Uhum, Os gols são o do Corinthians é do Palhinha, e o do Palmeiras é do Jorge Mendonça, eu acho. uhum. E aí, no segundo jogo, o Corinthians vence por 1-0, vai para a final contra a Ponte Preta. A outra semifinal é entre os times de Campinas. Sim, sim. Ponte Preta e Guarani disputam as semifinais do Campeonato Paulista de 79. E o Corinthians é o campeão Uhum. paulista de 79, mas o grande time desse campeonato foi o Palmeiras. Exatamente. É uma sequência arrasadora do Tele, no Campeonato Paulista de 79. É um grande show, um grande espetáculo. Uhum. E, enquanto estava acontecendo isso, o Palmeiras jogava a terceira fase do Campeonato Brasileiro de 79, e é quando acontece esse jogo que a gente quer destacar, né. Exato. Então o Palmeiras, ele entra na terceira fase, assim como o Guarani, e assim como os clubes que vinham classificados da segunda fase, né. São 16 times, divididos em 4 grupos de 4. E o Palmeiras acaba caindo num grupo que tem o Flamengo, o Comercial de Ribeirão Preto e o São Bento de Sorocaba. Como eu disse, tanto o Comercial quanto o São Bento, os times do interior de São Paulo, eles já tinham sido eliminados do Paulistão, então eram times mais fracos, né. E era um quadrangular em turno único, ou seja, só 3 jogos, né, apenas o campeão ia se classificar para a semifinal. E, colocam ali na última rodada para decidir no Maracanã o Palmeiras contra o Flamengo, né. O que Isso. aconteceu é que tanto o Palmeiras quanto o Flamengo, eh, venceram facilmente, né, os times do interior de São Paulo, e chega na pra última rodada num jogo decisivo, que ia ser no Maracanã, obviamente uma vantagem muito grande do Flamengo, joga com sua torcida, né. Mas o Palmeiras tinha a vantagem do empate, porque ele tinha feito saldo de gols maior, eh, nos outros 2 jogos, né. Tinha vencido por 5-1 e 4-0, e o Flamengo tinha vencido as 2 partidas, mas por menos, acho que foi um 2-0, um 3-1, não me lembro muito bem os resultados, mas foi menos saldo. Então é aí que a gente chega nesse jogo, né, Idelber? Exatamente. Esse jogo é muito curioso, porque, como você disse, o Palmeiras tinha vantagem do empate
e enfia uma goleada no Flamengo. Essa seria uma das características do Tele que a gente depois observaria em contextos menos felizes, né? É, exatamente. Porque nós já destacamos aqui o jogo contra a Itália, o Brasil precisava só de empatar, Uhum, empatou 2 vezes, e em ambas as vezes em que empatou o jogo, saiu desembestado, uhum. procurando uma vitória de que ele não necessitava, né? Bom, vamos lá. Repetindo então a escalação do Palmeiras, vamos fazer um campinho aí para vocês verem. O Palmeiras joga com Gilmar, Rosemiro, Beto Fuscão, Polozzi e Pedrinho, Pires, Mococa e Jorge Mendonça, Jorginho, César e Baroninho. Durante o jogo entram Carlos Alberto Seixas no lugar do Jorginho e Zé Mário no lugar do César. O time do Flamengo já é o esboço daquele time que Uhum. venceria 3 campeonatos brasileiros no começo dos anos 80. Cantarelli, Toninho, Dequinha, Manguito e Júnior, Paulo César Carpegiani, Adílio e Zico, Tita, Cláudio Adão e Reinaldo. Perdão, Reinaldo, Cláudio Adão e Tita. O Reinaldo na Sim. direita e o Tita, na verdade, jogou pela ponta esquerda Uhum. nesse jogo. No finalzinho entra o Beijoca no lugar do Adílio, Carlos Henrique no lugar do Reinaldo. E vale lembrar que o Flamengo ele era tricampeão carioca nesse momento, né? Tinha sido campeão em 78, e aí em 79 tem 2 campeonatos cariocas, que também a gente não vamos entrar nesse detalhe, mas também para sublinhar a loucura dos calendários da época, né. É, E então era um time que era o melhor time do Rio nesse momento, né. com certeza o melhor time do Rio, com Uhum, sobras, né? Até com sobras. uhum. Ah, o detalhe curioso aí é que é um choque de tempos, De né? técnico, sim, O exatamente. Pelé, um grande visionário do futebol ofensivo, Uhum, de toque de bola, do futebol limpo, né? O Pelé era uhum. obcecado com essa ideia do futebol limpo. Isso vai ser importante nessa partida, porque no momento que está 3-1, o Cláudio Sim, Coutinho coloca o Beijoca, que entra em sim. campo e dá uma cotovelada violenta no Mococa. É uma Uma coisa cotovelada do louca. nada. Uhum, Finge que machucou o cotovelo, uhum. volta a campo e dá Ainda um dá outro soco na soco. cara do É. Baroninho. Ou seja, Uhum, o Cláudio Coutinho colocou o Beijoca para dar pancada depois que o jogo já estava perdido. Você não uhum, coloca o Beijoca em campo com uma partida decidida uhum. sem saber o que ele vai fazer, né? Quem É, conhece o eu Beijoca, eu como torcedor do Bahia conheço bem o Beijoca e ele era você conhece bem o famoso Beijoca. por Arrumar beberrão, conflito, né? bagunceiro, né, É, brigão. ele Fazia gol também, mas fora isso dava muita em porrada. um jogo que já está 3-1, né? O primeiro tempo dessa partida termina 1-0, né? Sim. Gol do Jorge Mendonça, é uma daquelas jogadas de ultrapassagem na ponta, que são Uhum, bem características dos times do Tele. O cruzamento vem da esquerda, o Jorge Mendonça já completa com o Cantarelli batido, ele simplesmente só completa para o gol. 1-0 uhum. Palmeiras. É... Mas eu tenho que destacar uma jogada também ainda no primeiro tempo, ainda bem que eu vi agora o VT. Infelizmente não tem o VT completo, né, mas a gente encontrou um VT de 50 minutos, e é um gol que o César perde, que é um gol 9.9 na escala David de gols perdidos. Vem a bola da direita, acho que é o Jorginho que cruza, e ele tá vazio, o Cantarelli já tá batido, o gol vazio, sozinho dentro da pequena área, né, e ele consegue chutar por cima do travessão, é uma coisa de louco. Eu não Os posso deixar centroavantes de fa desse time não são grandes centroavantes, né? Uhum, Nem o César, nem o Carlos Alberto Seixas são grandes sim. centroavantes. A força desse time é o toque de bola no seu meio-campo e as jogadas Uhum, pelas pontas. Os pontas são muito bons. Eles sim. não, eles não se transformaram em grandes lendas do futebol brasileiro, mas Jorginho e Baroninho eram muito bons jogadores. O Flamengo empata no segundo tempo com um gol de pênalti, Um um pênalti. pênalti Meio marcável, né? esquisito, né. É um pênalti marcável. Eu acho que é um pênalti que hoje Com VAR não se marcar, acho que talvez não. Dificilmente, né, assim, é um É. daqueles aquelas penetrações do Zico, vem 2 defensores do Palmeiras, um de cada lado, o Zico cai, Uhum, não dá para notar nenhum tipo de uhum, pontapé, enfim, ele não é calçado,
mas ele é espremido por 2 jogadores e cai no chão. Sim. O Uhum. juiz dá o pênalti. Sim. Gol do Flamengo, 1-1. O time do Flamengo era muito mais experiente do que o time do Palmeiras, Sim. certo? Tem uma Carpegiani característica desse time do Palmeiras é que, jogadores operários e muitos jovens também, vários tinham muito vindo jovem. da base, né, o Tele tinha, subido vários jogadores, né, da base Isso, do próprio Palmeiras. exatamente. É ele que sobe o Jorginho, o Uhum. Pires já estava lá, mas vem o Mococa. É uma Sim. turma que começa realmente a encontrar o seu futebol com o Tele, né. Uhum. Então, o Flamengo tendo empatado o jogo já no segundo tempo, seria de se esperar que o time mais jovem sentisse o baque, né. Uhum. O Flamengo era Com a experiente. torcida, 115.000 pessoas no Maracanã, Isso, né. Maracanã cheio, né. Uhum. Maracanã cheio mesmo, estava, quer dizer, não superlotado, mas 112.000 Uhum. pessoas é público. 112. Uhum. 112.000 pessoas é público que não existe mais no futebol, né. Sim. E o Flamengo tinha o Carpegiani, que já tinha jogado Copa do Mundo, o Uhum. Zico já tinha jogado Copa do Mundo, o Sim. Júnior era um jogador experiente já, o Adílio já era um jogador experiente, enfim, Toninho era Baiano também, né, Toninho tinha ido pra Baiano já tinha Copa. jogado Copa do Mundo, é bem lembrado, Uhum. o Toninho Baiano foi titular de Copa do Mundo na Uhum. em 78 com o próprio Coutinho, né. Sim. E aí o que se vê depois do gol do Flamengo é um baile, né. O Sim. Palmeiras toma conta da partida. O segundo gol sai de uma cobrança de falta do Baroninho pela direita. O Uhum. Baroninho bate forte, forte, quase rasteiro, cruzado. E quem entra para fazer o gol é o César, certo? É o Uhum. César. Sim. 3-1 depois de mais alguns minutos, o Palmeiras começa a tocar a bola de uma maneira humilhante no Maracanã. Aí vira olé, né. Vira Não, olé. desculpa, só pra corrigir, foi o Carlos Alberto Seixas, né, ele já tinha Isso. entrado, foi ele que Já fez o tinha gol. entrado. É, Isso, Carlos Alberto Seixas, é. Na vamos conferir batida aqui. cruzada do Isso. Baroninho, exatamente. Com o 2-1, o Palmeiras toma conta completamente do jogo. Uhum. Esse é um segundo tempo que fica marcado como uma grande aula de futebol. Sim. E é uma derrota inapelável do Cláudio Coutinho, né. A gente precisa Sim. destacar isso. Uhum. O sujeito era o técnico da seleção brasileira. Sim. A Tinha pessoa mais acabado de novo, disputar Copa América. Quer dizer, mesmo perdendo a Copa em 78, ele continua como técnico, né, na exato, Copa do Mundo, né. E tinha exato. acabado de disputar a Copa América também, não tinha conseguido o título, mas continuava ali, né. Mas Isso. esse jogo, de certa forma, passa o bastão dele para o Tele, né. É um tipo de futebol que, está em contraste claríssimo com o futebol jogado pelo Cláudio Coutinho, né. Uhum. Importante Sim, destacar que o Cláudio Coutinho é um militar, né. sim, Ele é um de militar, formação. ele é capitão do exército Exatamente. e tinha uma longa história com a seleção brasileira, porque ele esteve na Copa de 70, né, Como preparador físico, né. como preparador físico ali trabalhando com O a Parreira. equipe do Zagallo, né, com Parreira também, etcétera. Uhum. Bom, o Coutinho é escolhido para ser treinador da seleção brasileira, em um contexto em que a briga Rio-São Paulo Uhum. é bastante acentuada ali naquele momento, o lobby, digamos, carioca joga pesado contra o Oswaldo Brandão, que é o Uhum. técnico em 76, né, cai o Brandão, entra o Coutinho, e esse jogo ele indica, digamos, um giro, um deslocamento de poder também no futebol brasileiro. Sim, Porque em fevereiro, janeiro de 80, por aí, acontece a eleição da é. CBF, a A c CBD deixa virando de ser CBF, CBD e vira CBF, né. exato. A Uhum. FIFA é uma exigência da FIFA, né, a FIFA exige Uhum. que as federações tenham uma entidade única para cuidar do futebol,
Uhum. O Brasil desmembra a CBF da CBD, Uhum. acontece a eleição e o Heleno Nunes perde. Essa é uma eleição Sim, importante, né, talvez a eleição mais importante da história é. da CBF, O Heleno Nunes que era militar também, né, que era militar o também, almirante Heleno. né, o Então almirante Heleno Nunes perde a eleição para o Giolite Coutinho. Essa é uma exato. eleição muito significativa. Sim. Com o Giolite Coutinho entra o Tele, né. Uhum. E esse jogo que a gente está destacando é o jogo que leva o Tele à seleção Exato. brasileira, né. Uhum. É um jogo que é inapelável. Sim. Não é apenas inapelável pelo fato de ser 4-1, é inapelável pela forma como o Uhum. o jogo é vencido, né, Uhum. pela qualidade do plantel do Flamengo, por oposição ao Uhum. plantel do Palmeiras, quer dizer, o Uhum. Coutinho leva uma goleada do Tele em casa, tendo um plantel superior, né. Ninguém ninguém discordaria que Zico, Adílio, Júnior e Tita é uma Carpegiani, né. coleção, e Carpegiani, esqueci do Carpegiani ainda, é uma Uhum. coleção de jogadores superior a Mendonça, Baroninho, Jorginho, Pedrinho, Pires e Mococa, evidentemente, né. É. Então ali o Tele começa a criar também essa marca dele, que ele já havia começado a criar essa marca no Fluminense, especialmente no Galo e no Grêmio, que são Uhum. times, que não têm necessariamente grandes craques, Uhum. nem o Galo de 71, nem o Grêmio de 77, nem o Palmeiras de 79 tem um craque. Craque, craque mesmo, aquele que você diz indiscutivelmente craque. Zico, Reinaldo, Rivelino, Paulo Uhum. César Cachu, não tem nenhum desses nos times do Sim. Tele, É. né. E é uma vitória muito contundente, assim. Sim. Ficou um pouco feio para o Cláudio Coutinho, indiscutivelmente ficou um pouco feio para o Cláudio Coutinho colocar o Beijoca Sim. para É, porque aí descer. vem a gente parou no 2-1, né, o Palmeiras ainda faz o 3-1 com 30 e poucos minutos do segundo tempo e logo depois, então, o Coutinho resolve essa vai esculhambar o jogo, né, bota o É, Beijoca, eles é uma cena, chocante, né, ele vai disputar uma bola na lateral, é. dá uma cotovelada no Jorge Mendonça, né, No Mococa, eu acho, no Mococa. no Mococa. Aí ele sai do campo, fica aquela confusão, o juiz dá apenas amarelo pra Apenas ele, é, e depois ele volta e dá um murro no Baroninho. Quer dizer, é uma coisa sem sentido, né. é grotesca, e o juiz Grotesco. gasta, digamos, 40 segundos ali Uhum. procurando o cartão no bolso dele, aquela confusão, Aham. Sim. é uma cena grotesca, ficou feio para o Coutinho, ficou feio para o Flamengo, Uhum. poderia ter perdido com mais E de 2 minutos. aí, no fim da partida, já nos acréscimos, o Zé Mário, que tinha entrado, acaba dando números finais, né, faz um gol e, eh, termina a goleada para o Flamengo voltar para casa e pensar na vida, né. É, E o só para Coutinho não também. deixar a história sem o final, o Uhum. Palmeiras com essa, conquista do grupo da terceira fase, ele vai para a semifinal do Campeonato Brasileiro Sim. de 79, perde para o Internacional por 3-2 no Morumbi. E esse Uhum. também é um jogo histórico para o futebol brasileiro, porque é uma das maiores partidas da carreira do Falcão. O Falcão Sim, faz 2 gols, o terceiro gol do Inter, que é um voleio do Falcão, fica muito famoso sim, como um golaço. como um golaço, e a trajetória do Tele naquele campeonato se encerra com um E empate nesse jogo o Palmeiras ele, ficou à frente 2 vezes, né. Ele fez isso, 1-0, 2-1 e depois o Inter conseguiu a virada pra 3-2, exatamente. E aí depois né. o Inter segura o empate no Beira-Rio No Beira-Rio, sim. e se classifica. Mas o jogo que ficou famoso foi o primeiro, no Morumbi, que é a Uhum, vitória do Inter sobre o Palmeiras por 3-2. Uma partida que o Palmeiras atua muito bem, uhum, não joga mal, atua muito bem, é derrotado por um time fortíssimo. uhum. E aí vamos para a semifinal do Do Campeonato Paulistão. Paulista de 79, depois das férias dos jogadores,
Palmeiras desfalcado do Jorginho, que Uhum. estava na seleção de júniores, como se dizia naquela época, né. De E aí novos? seleção de novos, acho que era seleção sub-20, enfim. Ah, tá, então júniores, sim. Seleção sub-20. A seleção de júniores, o Jorginho estava disputando o sul-americano com aquela Uhum, seleção. E aí, sem o embalo com que vinha jogando o segundo semestre de 79, já segundo algumas fontes, com algum problema no vestiário, uhum, tem o Jorginho voltando de férias, tudo favorecia o Corinthians, no sentido de que o Corinthians era o time que precisava travar o jogo, o sim. Corinthians era o time que precisava deter o embalo do Palmeiras, né? Um empate e uma derrota. Essa derrota por 1-0 para o Corinthians é a última partida do Tele Uhum, Palmeiras. Ele sai dali para a seleção brasileira, ou seja, a derrota exato. para o Corinthians na semifinal do Paulistão de 79, já jogada em 80, não abala o prestígio do Tele. Sim. Um prestígio muito consolidado com esse jogo que a gente destacou aqui contra o Flamengo. Os números do Tele no comando do Palmeiras são muito, muito bons. Uhum, 56 jogos, 30 vitórias, 15 uhum, empates, 11 derrotas. O Palmeiras faz 105 gols e leva 51. Ou seja, ele faz mais que o dobro dos gols que ele sofre, né? uhum. Ou seja, é uma média de 2-1 todo jogo, Sim. basicamente, né? Uhum. E E o aproveitamento aqui, isso dá um aproveitamento de 53,6%. Sempre lembrando, né, Diego, ao pessoal que não está muito acostumado a mexer com número de futebol, um aproveitamento de 53, 54% é É muita bom, coisa, muito bom. Uhum. porque no futebol, para ter 100% de aproveitamento, você tem que ganhar todos os Todos jogos. os jogos, é. Se você empatou um jogo, o seu aproveitamento não é 50%, porque Uhum, quando você empata, você perde 2 pontos e conquista apenas um, né. uhum. Então, é um aproveitamento de 50 e pouco por cento, 60%, Se bem 60 e que na pouco. época eram só 2 pontos, né, por Na vitória. época eram só 2 pontos, mas o cálculo do aproveitamento a gente faz com os números de hoje, né. Ah, sim, sim. O cálculo do aproveitamento é com números de hoje, senão, ele, né, não teria validade comparativa ao longo do Certo. tempo. Eh, então, para resumir a história, período brilhante do Palmeiras. Os palmeirenses têm todos os motivos para se orgulhar desse time. Ele Uhum. disputa 4 competições, não vence nenhuma. Ele é semifinalista do Campeonato Brasileiro de 79, ele é semifinalista do Campeonato Paulista de 78 e ele é semifinalista do Campeonato Paulista de 79. Sim. Vence E jogos com goleadas históricas, né? Revela jogadores muito talentosos, que não são craques, mas que viraram figuras importantes naquele time, né. O da história do Jorginho clube, né, por o exemplo. Jorginho, como você destacou, né, o Uhum. Jorginho viria a ser um jogador histórico do Palmeiras, Histórico né. do Palmeiras, sim. Embora de um período em que o Palmeiras vai passar 16 anos, se não me engano, 18, né, sem ganhar nenhum título, né, desde Isso, 76 até 93, 17 isso, anos então, se a minha isso. matemática está correta. É 92 que o Palmeiras ganha o Campeonato Paulista ou 93? Aí depois a gente confere, mas é no começo dos anos Sim. 90, né. Uhum, uhum. Década de 80 o Palmeiras não ganha nenhum título, né. Exatamente. Nenhum título, é a época do Jorginho. É. Mas o Tele, que também não ganhou nenhum título com o Palmeiras, deixou um legado maravilhoso, né. Sim, sim. É um time que merece ser lembrado. A gente resolveu destacar esse jogo também, porque é uma é uma vitória que emblematiza uma certa passagem do bastão, uma certa passagem da coroa, Para o né. futebol brasileiro como um todo, né, O futebol tá brasileiro aqui como um todo, né, do uma Heleno aula Nunes de para o futebol Luiz mesmo. Coutinho, do Uhum, Cláudio Coutinho para Tele Santana. Aula de futebol do Tele, uhum, toque de bola, troca de posições, uhum. ultrapassagens, liberdade para o drible,
Sim. todo esse esquema também não é um esquema camisa de força. Os jogadores jogam com liberdade. Jorge Mendonça joga com muita alegria em campo, é bacana ver, Uhum. né. O Tele então sai daí em fevereiro, vai para a seleção brasileira, e aí já é outra história que a gente pode contar em algum outro momento. Não é isso? Maravilha. Então vamos fechando por aqui. Foi muito bom relembrar essa passagem aí, rápida, mas fortíssima do Tele, no Palmeiras. Nós somos o podcast Meio de Campo, Futebol e Sua História. A gente está aqui toda sexta-feira no canal do Meio. Por favor, deixe seu like, faça seus comentários aí na caixa de comentários, nos acompanhe. E na próxima semana a gente volta, não é isso, Delber? É isso. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Um abraço a todos. Valeu. O ano eleitoral começa agora. De hoje até o Confirma nas Urnas, você vai ouvir muitas coisas sobre as eleições de 2026. O nosso trabalho aqui no Meio é organizar essa avalanche, dar contexto, bastidores de Brasília e diferentes pontos de vista. Nessa semana de Black Friday, o plano anual do Meio Premium está apenas por R$ 120. Assinando hoje, você vai receber até o final das eleições matérias exclusivas, acesso ao nosso catálogo de streaming com produções de cinema sobre política e artigos de grandes formadores de opinião à esquerda, ao centro e à direita. Seja premium e tenha a eleição inteira, olha, na sua mão.